Sou Gustavo Calef, especialista em segurança há mais de 20 anos, CEO do aplicativo Bion e autor do livro Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira. Então, vou te explicar um pouquinho a respeito da realidade dos presídios no Brasil. Iniciando para contar um pouquinho a respeito da questão prisional no Brasil. No meu livro eu bato muito sobre esse tema, onde eu chamo do caos do sistema penitenciário, e o meu livro é um livro de 2014, então ele não é nada de atual, mas esse problema ele é um problema que vem no Brasil há muitos anos e ele não vem evoluindo, pelo contrário. Né? Qual é o grande problema que nós temos no Brasil? Nós temos um primeiro fator que causa o problema que nós temos hoje nas questões prisionais no Brasil. Não existe um sistema de encarceramento. Existem leis que definem que pessoas devem ser presas e essas pessoas elas acabam sendo estocadas em ambientes que são chamados, muitos deles, de presídio. Mas não existe um sistema de trazer essa pessoa de volta para a realidade. Né? As pessoas falam muito no Brasil da ressocialização. Uma das coisas que eu pergunto é: como eu ressocializo quem não foi socializado? É um primeiro problema. Nós temos um grau de socialização muito baixo no Brasil. Nós temos hoje uma capacidade prisional que não atende à necessidade que nós temos. E nós hoje temos mais de 700 mil presos no Brasil, com mais de 500 mil mandatos expedidos para a prisão. Ou seja, a nossa capacidade prisional hoje, desses 700 mil, estão muito acima da capacidade real. A capacidade real de prisão ela é muito menor do que esses 700 mil. Por quê? Nós temos o Presídio Central de Porto Alegre, onde a capacidade de presos do Presídio Central são 1.850 presos e nós temos sempre uma média de 4.650 presos. Então é quase 3 vezes mais o que a capacidade real do presídio. Então isso é um primeiro fator. Que como que nós vamos tratar pessoas que precisam ser excluídas da sociedade para poder se regenerar e voltar para a comunidade? Como que se trata uma pessoa dessas num ambiente desses, onde ele nem é controlado pelo Estado? Quem controla o sistema prisional hoje não é o Estado. Quem controla são os próprios presidiários, que têm as suas regras, que têm as suas leis internas e que o Estado está lá fazendo a proteção daquela estrutura lá interna. Mas não é o Estado que está lá dentro dizendo quem deve fazer o quê, como deve fazer. Então, existem alguns modelos positivos no Brasil. Existe o presídio de Joinville, que o presidiário tem 2 opções: trabalhar de manhã e estudar de tarde, ou estudar de manhã e trabalhar de tarde. Então, nesse presídio, existe uma estrutura psicológica, existe uma estrutura de nutricionistas. Eu fiz uma refeição neste presídio e digo para vocês, uma refeição muito balanceada, muito boa, muito rica. E neste presídio, o índice de pessoas que saem desse ambiente e retornam, né, que acabam reincidindo em crimes, é muito baixo, é menos de 6%. Então isso demonstra que um ambiente onde o delinquente ele pode ser bem tratado para poder retornar para a comunidade e deixar a delinquência, ele pode ter sucesso, desde que exista um processo. Agora, quem que está preso nesse presídio, você sabe? Não é o preso que é de alto grau de agressividade, não é o preso que faz parte de estruturas criminosas. Na verdade, o cara que está lá é aquela pessoa que matou no trânsito, não pagou pensão alimentícia. Então, esse cara, quando ele foi para o presídio, ele já não era bandido. Ele não é um bandido. Então, um ponto positivo, nós estamos separando essas pessoas de criminosos de alto grau de periculosidade. Porém, nesse ambiente tem como se tratar. Então, se nós vermos que o Brasil ele tem modelos positivos e ele pode transferir isso para outras áreas, a gente tem uma luz no fim do túnel. Um dia pode ser que nós venhamos a ter um sistema bacana no Brasil. Só que temos que mexer em legislação. Então, o sistema prisional do Brasil, ele é complexo, ele tem muitos problemas e nós vamos ter muita dificuldade de mudar essa realidade se não mexermos na base, na estrutura da nossa sociedade e das nossas leis. Bom, então faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse material que tem aqui, que é do porquê que a segurança privada é tão difícil no Brasil. Vem aqui também, te inscreve, dá teu like, compartilha esse vídeo
e vem fazer parte da nossa comunidade de segurança colaborativa. Valeu?